programa Júnior Mosco Revela, sempre procurando levar assuntos de super importância para vocês. E hoje, que nós estamos nesse mês chamado Mês Azul, porque nós entramos num mês delicado porque nós falamos de saúde, nós falamos do que nós podemos prevenir, e, é claro, nós precisamos ter pessoas responsáveis. Por isso, hoje, eu estou recebendo o Dr. Edmund Youssef Khaled Júnior. Ele que é urologista, vem do Belém do Pará, fez sua residência em um dos melhores conceituados hospitais do nosso país, Beneficência Portuguesa, adora mergulhar e cuida da saúde de todos nós. Seja bem-vindo e boa noite, doutor Edmund. Bem-vindo, Júnior, também você, e espero que eu consiga satisfazer esse seu convite. Doutor Edmund, vamos primeiro entender um pouquinho sobre a profissão e o que vem a ser realmente o urologista. O urologista é o médico que cuida do sistema gênito-urinário, ou seja, é aquele indivíduo que cuida do rim, da bexiga, da próstata e da parte genital masculina completa, testículo, pênis também com isso aí, né? E da parte urinária também, do homem e da mulher também. Esse é o urologista que cuida do rim até o final da saída da urina. E é uma das especialidades de suma importância, penso eu, porque tudo está ligado no nosso rim, na nossa uretra. Sem dúvida, principalmente o nosso rim, que é eu digo que é o maestro do nosso organismo. O rim, ele que define a quantidade de hidratação, a quantidade de elementos que são expelidos e elementos impuros pelo trato urinário que a gente consegue expelir. O rim, ele é um verdadeiro maestro do nosso corpo. Vamos começar tentando entender isso. Nós temos, assim, eu não sei se é um preconceito de procurar um médico urologista, principalmente porque o homem ele tem uma questão meio que, talvez, da própria sociedade, de não procurar, e fica, muitas vezes, não querendo ir para o médico. Isso é recorrente? Isso está mudando? Como está Assim, sendo Júnior, isso? eu estou há 30 anos, né, formado como urologista, vou fazer 30 anos de formação, e assim, eu acho que isso aqui está mudando hoje em dia, né? O conceito está mudando. A gente vê hoje a prevenção de próstata, ela deve começar a partir dos 45 anos de idade, pela Sociedade Internacional de Urologia, ela preconiza a partir dos 45 anos de idade, e essa juventude que está chegando, de 40 a 50, a gente vê que o esclarecimento que a mídia anda passando é uma coisa muito mais satisfatória do que a gente pegar um indivíduo de 60, 70 anos, que ainda realmente é muito agressivo para ele procurar o urologista, onde a masculinidade dele pesa, o fator masculino dele, de homem macho, pesa, para vir procurar um urologista e se cuidar, né? Porque o urologista, ele hoje é o médico do homem. Ele não só vai fazer a prevenção de próstata, né? Ele vê a parte sexual desse paciente. Hoje, o indivíduo idoso, ele quer buscar uma vida sexual mais satisfatória. Então, a gente tem que se preocupar com essa área também. Então, o Novembro Azul, óbvio que a gente dedica à prevenção de próstata, perfeito. Mas o Novembro Azul é também, a gente tem que incluir o homem como um todo, como a saúde sexual dele, a gente tem que falar sobre isso também. A sexualidade do ser humano, do indivíduo, é uma mola propulsora, né? Eu acho que quanto mais ele exercita a parte sexual, mais ele vive. Sem dúvida. O que acontece, Júnior? Antigamente, o tabu era muito grande buscar, né? Era uma vergonha para o homem de 50 anos de idade buscar ajuda do ponto de vista sexual. E hoje está provado cientificamente, quanto maior a idade, maiores as lesões orgânicas relacionadas à ereção do homem. E hoje em dia você vê que o homem está buscando esse tipo de ajuda, tanto para a prevenção da próstata quanto a parte sexual dele, que antigamente ele ficava calado, na dele, quieto, sofrendo, quer dizer, descontava de outras formas, através de agressões, e esse posicionamento começa a mudar. E é nossa função, como profissionais de saúde, tentar orientar os veículos de comunicação para que passe isso adiante, para que eles busquem essa ajuda, porque assim, a filosofia, principalmente hoje, o europeu, ele diz que ele começa a viver a partir dos 50. Porque quando ele começa, ele desacelera o trabalho, a curva dele de
de hormônio começa a cair e ele quer uma ajuda melhor para que ele volte a ter uma vida sexual muito mais satisfatória. O europeu começa a viver a partir dos 50. Por que a gente não começa a viver assim? Quer dizer, começamos a viajar mais, a passear mais, a buscar qualidade de vidas melhores e ter uma vida sexual melhor. Você já lutou, já trabalhou, então a gente tem que procurar viver com um pouco, se a gente pudesse adaptar a esse mundo moderno aí. E qual é a função da próstata? A próstata ela tem a função de produzir o líquido espermático. Eu sempre brinco com as pessoas quando vêm, Edmundo, para que serve a próstata? Desculpa, para fazer filho, mais nada. Depois que a gente completa nossos filhos, a expressão clássica não serve para mais nada, só para dar problema para a gente. E uma coisa que me chama a atenção, Júnior, o paciente ele quer ver o esperma saindo. É impressionante isso aí. A gente usa alguns remédios para próstatas, que esses remédios promovem ejaculação retrógrada, ou seja, na hora que o indivíduo ejacula, esse líquido seminal vai para dentro da bexiga. E ele fica muito incomodado. É um efeito colateral que mais incomoda os pacientes, é essa ejaculação retrógrada, que a gente usa remédio para tratar o crescimento benigno da próstata. Talvez isso esteja relacionado com a questão machista mesmo, tem que ver... É impressionante isso aí, porque eu digo, eu falo para ele, você não quer mais ter filho, você não quer mais ser pai, mas a necessidade dele ver o volume espermático saindo, o volume do esperma sair, parece que dá uma sensação masculina. Quer dizer, ele quer ter ereção, ele quer ter o orgasmo e quer ver a ejaculação saindo. E se puder, ainda com aquele volume de garoto ainda, né? Que a gente não consegue ter depois com uma certa idade mais. Então, a gente tenta conciliar isso, explicar para o paciente, ele aceitar. Nós buscamos mecanismos para dar ereção, para ajudar na ejaculação, mas muito raramente a gente consegue satisfazer essa necessidade do paciente ter aquele volume e a força do jato espermático saindo. A nossa cabeça tem que começar a abrir e questionar os pacientes, deixar os pacientes sentir a vontade para isso, né? Antigamente, os doutores médicos muito pouco falavam isso com o paciente, tinha até dificuldade. E quando a gente conversa hoje com o paciente abertamente, a gente sente que na hora que você toca nesse ponto, ele se sente mais à vontade para falar sobre a sexualidade dele. E o que incomoda ele? Ah, doutor, eu era garoto, eu ejaculava, o meu esperma saía com grande quantidade, com uma força tremenda. Hoje sai com pequena quantidade, com jato fraco. Eu me sinto meio perdido com isso. Parece que eu não sou mais o mesmo. Então a gente conversa, explica sobre a musculatura, toda a parte funcional, fisiológica do que acontece isso. Isso tem uma resposta satisfatória. Estamos terminando o primeiro bloco do programa Júnior Mosco Revela com o Dr. Edmund Youssef Khaled Jr., urologista, que veio falar sobre a importância da prevenção da próstata. Novembro Azul, mês de prevenção, mês da medicina para os homens. Um novo conceito de viagem. Companhia de viagens. Big Dental, Sorocaba e Votorantim. Todas as especialidades do que existe de melhor odontologia no mundo. Dr. Luiz Lima e equipe de cirurgiões dentistas autônomos. Telefone 15 3233 4924. Editora News.com. Toda a informação que você precisa. Dicas de turismo, cultura, saúde, entretenimento. Acesse Editora News.com, a sua revista eletrônica. De volta no segundo bloco, o programa Júnior Mosco Revela, hoje trazendo como convidado Dr. Edmund Youssef Khaled Jr., para falar e trabalhar também essas questões dos mitos, das verdades e das lendas sobre tratamento de próstata. Vamos ficar ligado e acompanhar. O câncer da próstata, ele é mais comum em qual faixa etária ou não temos faixa etária? Não, o câncer da próstata, ele começa a aparecer a partir dos 45 anos de idade. Agora, o fator de raça conta, ou seja, a etiologia negra é mais propícia a ter câncer de próstata, a raça ariana, a raça japonesa tem menos tendência a ter o câncer de próstata, e óbvio,
com o passar da idade, quanto mais idoso nós vamos ficando, maior o risco de câncer. Se eu pegar próstata de indivíduo de 90 anos de idade, 80% dessas próstatas, se eu pegar tirar a próstata desse indivíduo, eu vou encontrar câncer nesses pacientes. Quanto maior a idade, mais a chance da gente encontrar o câncer de próstata. Óbvio que o indivíduo de 90 anos, o câncer se torna, muitas vezes, muito menos agressivo do que o indivíduo de 60, de 50, entendeu? Ela é inversamente proporcional a isso aí. Agora, é importante esclarecer que algumas coisas que estão sendo feitas muito agressivas, eu vejo hoje muito médico sendo muito agressivo em condutas prostáticas, que indivíduos de 80 anos indicando cirurgias radicais, alguma coisa do gênero, que às vezes é preferível de você desacelerar, entrar com medicamentos que bloqueiem só, o cara vai viver bem sem ser tão agressivo com o paciente, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia está sendo um pouquinho mais, vamos dizer, consciente em relação a isso, que a medicina de um tempo para cá ficou muito agressiva. E a gente tem que se preocupar com esse impulso da modernidade. Óbvio que a modernidade está aí, né? A cirurgia robótica que nós estamos fazendo já, eu acho que foi um advento excelente para as cirurgias de câncer de próstata, porque o tempo estimado de internação diminui, o risco diminui, e a resposta ela é excelente. Então, a gente está vendo uma resposta muito boa em relação a isso. Mas a gente tem que preocupar muito com essa parte de agressividade da medicina. E o que faz essas células tumorais do câncer crescer, de se desenvolverem? Cientificamente, não tem nada comprovado que promove a formação do câncer de próstata. Eu sempre falo que o fator hereditário é um fator que pesa. Indivíduos que têm pai ou irmão com câncer de próstata aumenta 5 vezes mais a chance de câncer de próstata nos familiares, entendeu? Ou pai ou irmão. Ah, mas eu tive um tio, eu tive um avô. Isso não conta. Existem estudos de genoma que você consegue identificar agora, recentemente, foi feito alguns trabalhos têm mostrado, que você consegue identificar genoma que as pessoas podem ter a doença do câncer de próstata. Mas poder ter é uma coisa. Se vai desencadear a doença jovem ou não, é uma outra história. Então, é isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado com essa agressividade. Você sabe que há pouco tempo chegou um negócio muito polêmico, quando a Angelina Jolie tirou a mama porque poderia desencadear um câncer de mama. Isso foi um choque na comunidade científica. Então, a gente tem que se preocupar muito com esse modismo. Mas o que se sabe hoje é que o fator hereditário é um fator importante para a doença do câncer de próstata. A etiologia é um fator importante. Antigamente, as pessoas raciocinavam que a testosterona produzia o câncer de próstata. Ou seja, fazer reposição hormonal desencadeava o câncer de próstata. Totalmente errado. O que acontece? Se eu tiver um câncer de próstata e tiver um nível de testosterona elevado, suprafisiológico, em níveis normais, isso vai alimentar o meu câncer. Isso não vai produzir o meu câncer. Então, existe uma diferença nisso. Vários pacientes vêm com a gente querendo fazer reposição hormonal, mas com muito medo, porque o ciclano, o beltrano, e existem médicos, por desconhecimento, que ainda falam isso. Se o senhor tomar testosterona, ou se o senhor usar testosterona, o senhor vai ter câncer na próstata. Totalmente errado. O que se sabe é que a testosterona ela serve de alimento para o câncer de próstata, não que ela vá promover o câncer. Já que o senhor falou na reposição hormonal, com quantos anos o homem ou a mulher ela deve começar a fazer a sua reposição hormonal? A primeira coisa é pesquisar os sintomas desse indivíduo, né? Tá. A baixa geralmente o indivíduo, quando vem com 45 anos fazer a prevenção, hoje a gente já faz essas perguntas para ele. Indivíduo com depressão, sonolência intensa, cansaço físico, aumento da circunferência abdominal, queda de cabelo, desânimo, fadiga e cansaço, e também perda da massa muscular, associado com a baixa da testosterona, isso vai demonstrar para a gente um que a gente chama de hipogonadismo, que é a baixa do hormônio da testosterona produzida pelo testículo. E é necessário que a gente faça essa reposição. E tem como se identificar os tumores que crescem muito devagar, ou se apresentam riscos? Existe o que a gente chama, quando você diagnostica um câncer na próstata, que a gente chama de Gleason. Gleason é a agressividade desse tumor, né? Ou seja, existe uma escala que a somatória desse Gleason ele vai determinar para a gente se esse tumor é mais ou menos agressivo. E aí sim que o médico toma essa conduta. Ou seja, eu tenho um indivíduo que tem um Gleason de 5, um Gleason de 4. É um Gleason baixíssimo. Esse Gleason, eu sei que esse tumor vai avançar lentamente. Se eu pego um indivíduo de 80 anos com Gleason de 4, para que eu vou mexer nesse indivíduo?
ele vai morrer de outra coisa, mas não vai morrer desse câncer. Óbvio, se eu pego um indivíduo de um Gleason de 9, que é um Gleason quase próximo de 10, um câncer extremamente agressivo, eu tenho que atuar nesse paciente. Então, depende da agressividade desse câncer. Né? Antigamente, aquele câncer era sinal de morte. Hoje em dia, a gente pede para fazer a prevenção da próstata, não é para evitar o câncer, e sim para a gente diagnosticar precocemente, para que a gente possa tratar e conduzir da forma correta e evitar que essa doença se espalhe para dentro do corpo, crie uma metástase e ele vai desencadear um quadro de falência de múltiplos órgãos, de outras coisas. Então, a gente pede justamente para isso. Quais são assim, os sintomas que a gente pode começar a perceber que está levando para um câncer de próstata? As pessoas confundem muito, Júnior. Nós temos duas patologias depois dos 40 anos que preocupam a gente, que é a hiperplasia benigna de próstata, que é o crescimento, a próstata aumenta de tamanho e que dá sintomas prostáticos. E o câncer de próstata. O câncer de próstata, para ele dar sintoma, geralmente, ele já está um pouquinho já invadindo um pouco o tecido inteiro da bexiga e da próstata, tá? Mas quais são os sintomas? A gente chama de sintomas obstrutivos. Jato fraco, demora para iniciar esse jato, né? Geralmente o indivíduo sente uma micção interrompida, ou seja, o jato corta durante a micção, e existem os sintomas irritativos, que é queimação, vontade toda hora de urinar, quando acaba de fazer xixi fica com a vontade ainda, e quando vai urinar, no finalzinho ela fica sempre travando, urina, para, entendeu? Fica esse jato intermitente que a gente chama. O urologista, ele vai ter que fazer a diferença. Se esse sintoma é de uma hiperplasia benigna de próstata, que é o crescimento somente do volume da próstata, ou é um câncer de próstata. O câncer de próstata é a multiplicação de uma anarquia da célula. A célula se transforma em um tecido totalmente irregular que pode se multiplicar ali naquela área e depois desencadear para as outras áreas do corpo. Principalmente ossos, é o primeiro lugar, gânglios e ossos que vai dar o primeiro lugar de metástase, para depois ir para o pulmão. Estamos terminando o segundo bloco, programa Júnior Mosco Revela. Novembro Azul, mês de prevenção da próstata. E nós estamos recebendo o Dr. Edmund Youssef Khaled Jr. Associação Fazendo Arte. Abrace essa ideia. Associação Fazendo Arte. Vem participar. Abrace essa ideia. Associação Fazendo Arte. Abraça essa ideia. Associação Cultural Fazendo Arte. Venha participar e abrace essa ideia. Um novo conceito de viagem. Companhia de Viagens. Editora News.com. Toda a informação que você precisa. Dicas de turismo, cultura, saúde, entretenimento. Acesse Editora News.com, a sua revista eletrônica. De volta no terceiro e último bloco, programa Júnior Mosco Revela, novembro, mês da prevenção da próstata, recebendo o Dr. Edmund Youssef Khaled Jr. Todos esses tratamentos hoje, com essa tecnologia avançada perante a medicina, isso facilita o processo cirúrgico e facilita também a prevenção? Eu acho que assim, o diagnóstico hoje, claro, se o paciente faz com periodicidade, Júnior, a gente vê, se o paciente vem anualmente ao urologista, né? Quando o médico pensa, passou pela cabeça a probabilidade do paciente ter um câncer de próstata e com o resultado que a gente tem com as ressonâncias hoje que nós temos, chama-se ressonância multiparamétrica da próstata, ela dá um detalhe muito importante para a gente. Em termos de diagnóstico, sim, ajuda muito o médico a poder pensar no câncer de próstata. Agora, falando do ponto de vista técnico do paciente, for diagnosticado um câncer, nós temos dois tipos de tratamento para o câncer de próstata. O tratamento curativo, que é aquele câncer inicial, e o tratamento paliativo. Quando é que está indicado um e quando está indicado o outro? Justamente, o tratamento curativo da próstata é quando a doença está no começo. Eu pego um indivíduo de 50 anos
com câncer extremamente agressivo, no começo, restrito à próstata, fiz todos os exames, cintilografia, ressonância, PSA, foi feita a biópsia, mostrou que tem uma área pequena só, que está localizada no lado esquerdo da próstata. Vou indicar uma cirurgia para ele? Ótimo, o paciente vai ficar curado. Deixar claro sempre para o paciente, todo paciente que faz cirurgia para câncer de próstata, retirada, que é a prostatectomia radical, existem duas alterações que acontecem. Uma, disfunção erétil, perda da ereção, que tem que tomar medicação e fazer um tratamento, e incontinência urinária. Isso é importante sempre salientar para os pacientes que fazem cirurgia. Esse é o tratamento curativo, através da cirurgia ou da radioterapia convencional, radioterapia localizada na próstata. São os dois tratamentos curativos. A doença saiu da próstata, foi para o gânglio, PSA está 12, o médico fez estadiamento, doença... a gente vai fazer o tratamento paliativo. Como é que é esse tratamento paliativo? Com medicamentos, uma quimioterapia através de injeções na barriga que se toma, ou dependendo de cada caso, com medicamento injetável, tá certo? Ou através também da associação com a radioterapia. Então, existem dois tratamentos para o câncer da próstata, o curativo e o paliativo. O paliativo vai só postergar o crescimento, o andamento da doença. Ele não vai resolver o câncer, tá? E esse paciente teve câncer e fez o tratamento, ela poderá voltar com o tempo? Pode voltar. Mesmo o paciente que fez cirurgia radical para tratamento curativo, ele é obrigado a ficar por 5 anos sob supervisão. Uma vez que ele fez a cirurgia, tem um paciente, tinha um câncer de próstata no início, né? Eu indiquei cirurgia, foi operado, ótimo, o PSA dele foi lá para baixo, 0,0001, baixíssimo PSA dele. Depois de um ano, depois de 6 meses, ele volta comigo com PSA de 1,5, fica alerta que já tem célula migrando para outro lugar. Eu já tenho que começar um tratamento paliativo para a doença não prosseguir. Então, não é porque fez a cirurgia radical curativa que estou livre, estou curado, esquecer. Não. É necessário o acompanhamento desse paciente a cada 6 meses. E a prevenção, eu queria, assim, nós estamos terminando, mas eu gostaria que o senhor deixasse essa importante fala que é da prevenção e da ida ao médico, porque as pessoas elas têm que perder essa questão de que só vou ao médico quando estou doente. Não, vai antes, né? Vai se prevenir. Então, eu gostaria que o senhor falasse, deixasse, doutor Edmundo, uma palavra para todos que estão nos assistindo, porque nós temos uma grande audiência, e é um assunto de suma importância. Nós estamos agora, vamos começar o mês do Novembro Azul, mas o Novembro Azul eu acho que só serve para chamar a atenção do povo e para identificar a campanha. Óbvio que eu peço que o paciente que faça a prevenção deve fazer realmente anualmente. Indivíduos que tiveram pai ou irmão com câncer de próstata ficarem mais atentos, né? E é necessário que vá ao urologista fazer a sua prevenção, onde o toque é importante, o PSA é importante, o ultrassom é importante para a gente fechar esse diagnóstico. Então, é necessário colher uma boa história do paciente, é necessário uma boa conversa com esse paciente, saber os sintomas dele para urinar, para que a gente consiga detectar e tratar da forma precoce. Então, é isso. A gente pede para os pacientes realmente ficarem atentos para isso e que deixem o machismo, né? E vamos dizer assim, os lamaceios de lado para que a gente consiga ter uma velhice mais digna e mais saudável. E quebrando um tabu que é assim, o médico urologista, ele trabalha com isso o dia todo, então não vai ser nada nossa rotina, diferente. É o dia a dia nosso, né? É diferente para o paciente, mas para o médico, ele vai ver o que ele vê o tempo todo. O dia todo. Não é isso? Infelizmente, o ser humano vê... Nós fomos criados com aquela percepção que o órgão sexual é um órgão vergonhoso. A gente tem que acabar com isso aí, né? Acabar como o pênis, a vagina, o ânus, falando em termos de ciência, é como qualquer outro órgão, e a gente tem que respeitar isso aí, tratar da forma com respeito sempre o paciente, mas tratar com uma forma natural, tranquila e com dignidade, mas de forma natural e investigando como um todo esse paciente. Eu quero agradecer muito a sua participação, é de suma importância a conscientização e essa fala
espero que a gente possa ter levado para os nossos telespectadores um pouco mais de informação. E, é claro, nós vamos deixar os contatos do Dr. Edmundo aí para vocês, das redes sociais, e vamos fazer uma visita, porque é sempre bom essa prevenção. Dr. Edmundo, muito obrigado. E agradeço pela oportunidade de levar para a população a informação. Informação, para mim, é o melhor presente que a gente recebe. Tá bom? Obrigado. Novembro Azul, mês de conscientização da prevenção do câncer de próstata. Muitas vezes criamos barreiras. Não devemos ir ao médico, ou temos medo de ir, ou preconceito. Mas quem se ama, se cuida. Visite regularmente o médico. Vá, previna. Cobre seu pai, seu irmão, seu tio, seu avô. Se você ama, cuide deles. Faça que visitem o médico. E você também tem um compromisso com a sua saúde. Faça como nós. Tenha um compromisso com você. Porque eu aqui, vocês aí, juntos, nós fazemos a diferença. E hoje nós recebemos aqui Dr. Edmundo Youssef Khaled Júnior, um especialista que nos deu uma aula de como podemos prevenir. Obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Associação Fazendo Arte.